Grandes Livros. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus disse: haja águas para que tragam abundância de criaturas que tenham vida e aves que voem sobre a terra no firmamento aberto do céu. E Deus criou o homem como imagem de si próprio. Na imagem de Deus ele se criou. Deus criou o homem e a mulher. Alguns leem o Gênesis como história. No século XVII, um arcebispo irlandês, James Ussher, disse que, estudando genealogia escrita na Bíblia, calculou a data da criação. Deus criou o mundo em 4004 a.C. 6.000 anos depois, naturalistas da Inglaterra do século XIX faziam perguntas sobre Deus. Por que Deus havia criado tantas espécies? Por que havia milhares de espécies de pássaros? E, pelo amor de Deus, por que deveria haver 1 milhão de insetos? Por que Deus enterrou os ossos de animais desconhecidos em pedras? E por que montanhas altas parecem que antes estavam no fundo do mar? Seria preciso mais de 6.000 anos para mover uma concha até o topo da montanha. Foi o naturalista e observador inglês Charles Darwin que segurou o mundo junto ao microscópio de sua mente e viu o que todos tinham visto, mas de uma maneira diferente. Além do Gênesis. Origem das Espécies, por Charles Darwin. It is interesting to contemplate a tangled bank clothed with many plants of many kinds, with birds singing on the bushes, with various insects flitting about, and with worms crawling through the damp earth, and to reflect that these elaborately constructed forms, so different from each other and dependent upon each other in so complex a manner, have all been produced by laws acting around us. What Darwin gave us is an explanation, I go further, the explanation, for why we exist. The publication of The Origin of Species by Darwin in 1859 ushered in the greatest intellectual revolution since the proclamation of Christianity 2,000 years earlier. Darwin visualizou o progresso da evolução como sendo igual à árvore da vida. Do tronco sólido de um número limitado de organismos primitivos, através do tempo, brotou robustos galhos de peixes, répteis, plantas e mamíferos. Eles, por sua vez, multiplicaram-se, até finalmente as rosas e rabanetes, pombos e pavões, macacos, gorilas e humanos. A explicação de Darwin baseava-se na teoria da seleção natural da hereditariedade no nascimento de cada novo indivíduo que nascia levemente diferente dos outros. Ocasionalmente, um nasceria mais forte, rápido ou melhor habilitado para acompanhar as mudanças do mundo. Esse indivíduo esforçou-se e passou para os seus filhotes essa vantagem. Geração após geração, pequenas mudanças se acumularam até que um novo organismo não procriava mais como seus ancestrais. Uma nova espécie surgia. Non-random survival
over countless generations leads to a gradual evolutionary change from small beginnings on our planet like bacteria. Over a sufficiently large number of these non-randomly selected generations, you end up with things like us, mammals, birds, highly complicated, beautifully designed creatures. There's not a shred of evidence that will stand the test of time that denies the biblical account of creation. That when God created Adam and then took Eve out of the side of Adam, they were as complete as we are now. That there was no evolution, no change. A teoria de Darwin movimentou o homem da sua posição ocupada no centro da criação, causando um impacto até os dias de hoje. Metade dos americanos prefere a história bíblica da criação. It's like to me saying that this watch, with all of its intricate parts, somebody somewhere just threw a lot of metal up in the air one day and it came down a watch that tells me exactly what time it is. It's even more ridiculous than that, because man is by far a more marvelous creation than this wristwatch. O argumento diz que, se existe o relógio, deve existir seu criador. Então, certamente, quanto mais intrincado o mundo de coisas vivas, mais deve envolver um criador. O que Darwin dizia, somente a luta pela sobrevivência, dando uma grande distância no tempo, pode produzir o rico e variado mundo que vemos hoje. Darwin sabia que seu livro poderia levá-lo a um problema com aqueles que seguem a Bíblia literalmente. Então, em 100 páginas de exemplos de evolução, o homem consegue só uma sentença na última página. I think people want to believe they're quite special. That, you know, somebody, God, put them there specially as a quite unique kind of creature and minds about them differently from what he minds about other creatures. And of course that's very much not part of Darwin's view. I mean, we're just another species out of many. It seems to be true that real opposition to Darwin developed when people recognized the full implication that we are closely related to apes. This is hard for us to believe today because we're so obviously related to apes. I mean, they're so immensely similar to us. There's that wonderful saying which comes down to us from the Victorian period of a bishop's wife who, when she heard about the idea of evolution, is supposed to have said, let us pray that it's not true, but if it is, let us hope that it will not become widely known. And I think that this is a reflection of a real discomfort that many people have always had with the notion that we are part of a planetary process of evolutionary change. 43 anos após sua morte, Darwin era manchete na América. Eles chamaram isso julgamento do macaco de Scopes. Dateline, Dayton, Tennessee, July 11th, 1925. In a moment, the story. O jovem John Scopes foi acusado de ensinar evolução em suas aulas. O perpétuo candidato a presidente, William Jennings Bryan, levantou-se doente do leito para fazer um comício de acusação. O igualmente famoso Clarence Darrow defendeu Scopes. On the day of the trial, a full house of avid spectators from all over the nation filed in to hear the debate. The issue was no longer